E hoje voltamos aí com Aristeu Silva, candidato a prefeito de Taquaritinga. O Aristeu que tem 41 anos, servidor público municipal, pai da Larissa e do Pedro e marido da Tailine Silva. Ele acredita no poder de transformar realidades através de uma boa gestão e do engajamento das pessoas. Sonha e confia ser possível construir uma cidade com mais oportunidades de emprego, uma educação de qualidade para todos e um serviço de saúde referência na região. O Aristeu é diretor regional, instrutor atualmente do Mastermind, no Instituto de Previdência de Taquaritinga, Iprene, foi superintendente 2018-2020, como vereador na Câmara Municipal de Taquaritinga 2013-2016, diretor da Vigilância Sanitária 2005-2012 e também do Sebrae, foi gestor em 2017. Seja bem-vindo, candidato Aristeu Silva. Bom dia, Aristeu. Obrigado, Auro. Bom dia a você, Alessandro, o Matheus, o Bedran, toda a equipe aqui da Rádio Planeta Verde. Também aqui ao pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo, os nossos ouvintes. E ao meu querido vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, o Márcio Almir Basso, um homem de 58 anos, um pai de família e um homem exemplar em todos os quesitos, muito íntegro, honesto e milita aí na agricultura já há muito tempo. Ele é o proprietário dos palmitos Mata Viva, o que é uma referência para Taquaritinga, porque esse palmito já foi até para os Estados Unidos para exportação. Isso é mérito dele, batalhador. E ele é um cara que acredita no nosso projeto. Não é um projeto de poder, mas sim um projeto de cidade. Quando a gente fala um projeto de cidade, ele passa além de uma gestão de 4 anos, né? Não se faz milagre em 4 anos, mas sim dá início a um processo um pouco mais permanente, né? Porque o que se faz na Taquaritinga a cada 4 anos muda-se o que o anterior fez e assim sucessivamente. E faz 23 anos que eu vivencio isso lá dentro da prefeitura por ser funcionário público de carreira. E também o Elinho, que veio nos acompanhar, Elinho do Jardim Micali. Então é uma gratidão muito grande estar aqui, Aura, e mais uma vez te parabenizo, porque lá em 2016 você abriu essa oportunidade para nós, então isso é algo seu, de democratizar aí o debate, fazer com que todos ouçam. Então estou muito grato por nós estarmos aqui hoje. Principalmente num ano também diferente de 2016, né? Um ano de pandemia, onde acredito que para vocês, candidatos, vocês estão encontrando mais dificuldade para divulgar realmente plano de governo, o que vocês planejam realmente, caso sejam eleitos aqui. Vocês estão encontrando dificuldade para mostrar esse trabalho, mesmo com a mídia, mesmo com as redes sociais, ainda, sim, né? Sim, acredito que é uma nova modalidade, uma nova realidade para vocês, né? É o novo, né? E é interessante porque, por exemplo, a gente tomou algumas decisões, porque nós estamos em pandemia, a maior orientação é distanciamento social, evitar aglomeração, uso de máscara e todos o uso de álcool e tudo mais. Então, a gente tomou uma decisão entre nós lá no grupo, por exemplo, que eu não vou descer a Rua do Comércio, por exemplo, num sábado de movimento. Então, sábado que passou, por exemplo, você não me viu na Rua do Comércio. Mas, ao mesmo tempo, durante a semana, nós estamos fazendo visita loja a loja, nos apresentando. Então, sem aglomeração. Sem aglomeração, e sábado também é o melhor dia de venda do comerciante, chegar ali o candidato para atrapalhar o movimento dele. Então a gente teve essa sensibilidade. Então, assim, é um novo normal e a gente tem que se adaptar. E o mais interessante, né, a nossa campanha lá em 2016, ela foi pautada já na rede social. Então, para nós... Vocês já usaram? Já usamos essa plataforma, então para nós está relativamente confortável, porque nós já passamos por isso. Agora, a nossa campanha não é uma campanha de dinheiro, nós não temos dinheiro público, são os amigos que estão ajudando com uma coisa ou outra, então é uma campanha extremamente enxuta e que não tem recurso público, não tem nenhum partido dando dinheiro para a gente fazer a campanha. Então, é uma campanha diferente. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, eventualmente, a gente tendo o pleito ganho, automaticamente a gente não deve favor para ninguém, não tem que pagar favor para ninguém consecutivamente. Sem então, dinheiro se consegue fazer uma campanha a contento? Essa é a segunda. Para nós, para nossa consciência e respeitando os nossos princípios, estamos satisfeitos. Agora, se eu tiver que ganhar uma campanha investindo milhões aí, só que é aquela história, não existe almoço grátis, né, Auro? Alguém está pagando. Então a gente tomou por
por bem continuar no mesmo perfil de campanha sem estrutura. Então muita gente veio querendo já o cargo, você vai me dar o cargo? Eu falei, não tem como, porque senão você não acredita no projeto, você quer o cargo, aí foi embora. É natural. Muita gente quer trabalhar, mas quer ganhar, então não tem. Quem entrega o papelzinho é eu, o Niba, a nossa família. Então é assim que funciona a nossa campanha. E a gente temos muito orgulho disso, porque ou a gente ganha dessa forma, ou então não é a política que nós acreditamos, né? Tá certo. Porque Taquaritinga, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas se interessam por política na época da eleição, mas visando já um cargo que hoje na prefeitura, por exemplo, são em torno de 114 cargos de confiança. Ou seja, automaticamente você tem 114 cabo eleitoral pago com dinheiro público, tanto no período eleitoral quanto depois. E você então, vê esse número como número exagerado, número normal? Ou... Absolutamente exagerado. Absolutamente exagerado. Eu, como funcionário público, estou cansado de cada 4 anos troca-se secretariado, troca-se diretores, coordenadores, entram pessoas que sabem muito menos quem está lá já concursado por mérito, passou naquela matéria, entra lá um cargo de confiança que quer mandar no concursado já há 20 anos, 30 anos, não escuta quem está ali, quem manda aqui sou eu, e aí gera um desestímulo do funcionário absurdo. O funcionário público ele está precisando de reconhecimento, Auro. Eu já consegui provar isso, que se nós valorizarmos, não é só valorização financeira, é acolhimento, é reconhecimento, é ser ouvido. Aí fica aquele negócio, esse funcionário aqui não é do nosso grupo político, esse é daquele outro. Então assim, eu cansei desse anonimato, e então a partir de 2012 eu dei a minha cara a tapa e continuo dando. Pode me perseguir, pode me ameaçar, eu não estou nem um pouco preocupado, eu sou concursado. Então se o político ele quer ser funcionário público, presta um concurso. Não fica aí brigando na eleição e depois perseguindo quem está lá. Então, assim, eu particularmente não fico iludindo ninguém. Faz 23 anos que eu estou lá dentro. Eu tinha um distanciamento muito grande de política. Isso aqui, no fim, eu acabei entrando na política, sabe, de até sem querer. Você fui vereador. Você teve a oportunidade nos 2 últimos governos. Você esteve... Exatamente. Porque o funcionário público tem que ser valorizado. E isso é uma prova de que tem como pôr o funcionário público ganhando menos e fazendo mais. Porque o salário do funcionário de carreira, e você sabe disso, essa proposta foi minha lá em 2016, de colocar primeiramente funcionário público de carreira no cargo. Então isso ficou muito claro. Agora, seria hipocrisia minha não ajudar o governo. Não interessa quem é o governo, acabou a eleição, é governo. Agora, o problema do Taquaritinga, a gente nunca desce do palanque, né? Como o meu grupo não ganhou, eu vou ficar batendo até que o outro caia. É por isso que Taquaritinga não vai para frente, Auro. A gente tem que parar de subir no palco os 4 anos, subir no palanque os 4 anos. Então, eu, como funcionário público que estou lá dentro, o que eu puder contribuir, independente de quem é o prefeito, eu vou ajudar. É o meu papel. E quem é contrário ao funcionário público ocupar um cargo de carreira, de comissão, automaticamente está dizendo que o funcionário público tem que ficar no mesmo lugar. Porque nós não temos carreira vertical do funcionário público. Então, a única possibilidade é essa. E aí você gera economia, porque o salário do funcionário público de carreira isso tem que ser pago mesmo. É obrigado a pagar, ele ocupando ou não ocupando o cargo. Então, eu sou uma pessoa que o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Contribuir na vigilância sanitária, contribuir no posto do Sebrae, contribuir no IPRENTE, o que eu puder fazer, eu vou fazer e vou ajudar. É a minha cidade. É a minha cidade. Então, isso é postura de maturidade, não de ficar, não é meu grupo político, vou te derrubar. Então, isso tem que acabar, Taquaritinga. Então, fica esse ciclo vicioso. Fica vicioso. A hora que o A está no poder, o B começa a querer derrubar. Aí depois troca, aí no fim, os cargos de confiança só migra de um lugar, fica lá 4, depois moda. Agora quem vai ganhar eleição? Isso aqui? Então vamos pensar aqui. Quem vai... Isso é a realidade de Taquaritinga, Auro. Então, e eu, como funcionário, esse pessoal passa, eu vou continuar lá. O Aristeu, nós passamos, e claro, estamos passando aí por transformações e uma preocupação muito grande. Na economia, de uma maneira geral, ela que a gente já tem citado, ela já estava comprometida antes da pandemia, que sem dúvida alguma, com o que está acontecendo a partir de agora, a coisa complicou ainda mais. O que você vê para Taquaritinga, de que forma Taquaritinga, você pode contribuir com o município nesse setor, caso você seja eleito? Contribuir falando a verdade, Auro. Eu atuo nas 2 áreas, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Das 2 formas, na iniciativa privada, através do Mastermind, dos treinamentos que eu ministro, tem empresas que toda semana me dá boa notícia que aumentou o faturamento. Então o problema é que a gente coloca... Você acha que você consegue implantar isso no município como prefeito? Eu vou só fazer um paralelo para você começar a entender. Taquaritinga, tudo é culpa da pandemia, né? Você sabia que Taquaritinga aumentou 9% a arrecadação esse ano?
Você sabia disso? Então, é muito assim, tudo é pandemia, tudo é culpa do vírus. Não é bem assim, tanto na iniciativa privada quanto na área pública. Então, a gente tem que trazer um pouco de verdade também. Então, Taquaritinga não diminuiu a arrecadação, muito pelo contrário, aumentou 9%. Então, essas coisas não vêm para a população. A gente fala, tudo é pandemia, está tudo acabado. Então, é hora da gente começar a mostrar um pouco mais os números. Então, e por que eu sei disso? Porque eu, enquanto no Instituto, sempre cobrei, inclusive na Justiça, o pagamento dos repasses. E essa justificativa, para mim, nunca colou. Como eu sei a verdade, eu tenho os números, então para mim não cola. Inclusive, nesse Joga momento, a culpa na pandemia. Você sentiu também, você percebeu? Sim, eu tive que cobrar na Justiça os pagamentos, Auro. Então, não justifica essa informação. É só levantar os números. Aumentou 9% a nossa arrecadação. Então, a gente tem que começar a entender. E na iniciativa privada, tem pessoas ganhando mais. Teve meses que a pessoa nunca teve um mês de tanto faturamento. Agora, tem algumas áreas, como a sua, por exemplo, dos artistas, dos músicos, dos cantores, dos organizadores de eventos, que é o teu caso, você, mestre de cerimônia. Esse pessoal está passando dificuldade. Ontem mesmo foi até objeto de um vídeo nosso. Esse pessoal, a cultura, a arte, está passando dificuldade. Então, algumas áreas pontuais realmente estão com dificuldade. Aliás, gerou até uma polêmica com a sua publicação em que... Quero que venham me provar, Auro, porque eu fui procurado por artistas, por pessoas da área da cultura e que não receberam, tem 416 mil reais na prefeitura. O que estaria acontecendo para a não liberação desse dinheiro? Na minha opinião, se chama inoperância. Inoperância e falta de prioridade. Então, deveria... esse dinheiro ter chegado. Se é o dinheiro para a pandemia, o pessoal está parado desde março, já devia estar na mesa lá desse pessoal que está trabalhando. Por quê? Com essa questão de restrição social, tudo para. E aí o artista, como é que ele faz? Não tem renda, né? Não tem renda, então eles estão tendo que se reinventar. Agora, se não tivesse vindo um dinheiro para socorro dos artistas, eu ficava quieto, mas não, eles me procuraram. Está ali a publicação e vou continuar sustentando. Eu até abri o espaço, se quiser provar aqui que está tudo em ordem, então me apresente artista que já recebeu, está lá, 416 mil reais de auxílio emergencial à área do artista e não recebeu. Então, dinheiro tem, Auro, dinheiro tem e nunca teve tanto do governo federal para os municípios. Então, a questão é a gente parar de arranjar um culpado, que é a pandemia, e tudo se justifica. Agora, não adianta começar um monte de obras faraônicas, comprar prédios que não geram emprego. Isso é recorrente em Taquaritinga, Auro. Isso é absurdo. A hora que você pergunta, qual é o problema? O problema nosso se chama gestão. E não é essa administração, não. São todas, são todas. Faz 23 anos que eu estou na prefeitura, eu entrei em 1998. Lá em 97 foi desapropriado um prédio de 2 milhões, pagaram 4, já pagou 15 nesse prédio, falta 8. Onde já se viu um prédio de 2 milhões de reais pagar 30 milhões. Isso é absurdo. Aí vem em 2009, renova-se esse contrato. É a sensação que eu tenho que o prefeito A faz o negócio, o prefeito B para de pagar. Aí o prefeito, porque não foi o A que não foi ele que fez. Só que ele parar de pagar é uma irresponsabilidade, porque quem paga somos nós, os contribuintes. Porque depois ele sai, essa dívida acumula, aí o outro prefeito é obrigado a pagar, porque a justiça fala, paga. Aí ela paga e faz um parcelamento lá em 100 vezes da dívida, aí entra outro, porque 100 vezes... Uma bola de neve. Aí o outro deixa, porque isso não é da minha gestão, parece que deixa de pagar a propósito. Aí a justiça vem e fala, paga. Então não é meu, e aí isso vai passando. Agora compra-se um outro prédio. Qual é a geração de emprego que foi dada, Auro? Não Qual tem prédio? Esse prédio da prefeitura, isso não gerou nenhuma renda, não gerou nenhum emprego. Eu estava analisando os dados do CAGED, Auro, é vergonhoso. Nos últimos 17 anos, de 2002 até agora, Taquaritinga é a pior posição comparada com Jabuticabal, Monte Alto e Matão. Taquaritinga gera menos de meio emprego por dia, menos de meio, enquanto Matão gera 8, Jabuticabal gera 4, Monte Alto gera 3 empregos por dia. Então a gente tem que começar a analisar. Em 17 anos, Auro, Taquaritinga é a pior ranking. Nós perdemos 8 anos de 17 anos só perdendo emprego. Então, a hora que você começa a analisar Matão, Monte Alto e Jabuticabal, nós ficamos muito para trás. Então, a pergunta é, o que nós vamos fazer?
tem que fomentar a geração de emprego. O poder público precisa começar a enxergar que ele não produz dinheiro, ele recebe dinheiro. E quem produz dinheiro é o empreendedor. Itaquaritinga, tanto na área de zona urbana quanto rural, 80% da geração de emprego é do pequeno, Auro. Tem que parar com esse negócio de grande empresa. Eu vou trazer uma grande empresa, eu vou gerar 1.000 empregos. Nós temos o projeto do SIM que nós aprovamos na Câmara quando era vereador, Auro. Lá, por que eu aprovei aquele projeto? Contei com a colaboração dos vereadores naquela época, porque esse projeto de serviço especial municipal é para colher o que produz mel, o que produz leite, o que produz a linguiça caseira. Ele não pode vender hoje, Auro. Existe uma lei que nós aprovamos lá em 2013 para autorizar ele a vender. Se ele vende, ele vai aumentando a venda dele, ele vai produzir mais. Se ele produz mais, automaticamente ele vai contratar. Naquela época eram 300 produtores. Naquela época. Então, se nós só fizermos isso, algo simples, a lei está aprovada, o decreto está aprovado e não se coloca em prática. Você acha que já vai fomentar a economia? Você acha que já muda? Já dá um start inicial, Auro, já dá um start inicial. Aí você pega, por exemplo, o prédio aqui da Royal Citrus, está pronto, o maquinário está em ordem, o prédio está em ordem. Por que não moe limão? Por que não moe laranja se nós somos o maior produtor de limão? Depois da cana-de-açúcar, nós somos o maior produtor de limão, nós estamos já quase sendo reconhecido. E a goiaba também, que não. A goiaba está em quinto lugar, quinto e sexto lugar. Aqui. Já foi, agora mudou, é limão, ó. Nós somos o maior produtor. Nós somos o maior, ó, só o limão, a parte de frutas cítricas, deu 9 milhões de dólares no ano passado, 2019. Só a parte do feijão, do amendoim, leguminosa, entre cítricos e leguminosa, nós exportamos 23 milhões de dólares em 2019. Quem que sabe disso, ó? Então, não se tem um apoio. Aí o produtor do amendoim lá, a fábrica, ele precisa fazer uma obra lá, ele não tem um apoio do poder público. Então, está na hora do poder público fazer o papel dele. Cuida da cidade, zela pela cidade, mas não é só isso. Tem que dar estímulo, apoio para quem gera dinheiro, que é o produtor. Quais os pontos fracos e as potencialidades de Itaquaritinga? Ponto fraco é gestão pública horrível, gestão pública ineficiente. Como que pode um prédio de 2 milhões hoje gerar uma dívida de 30 milhões para Itaquaritinga? 30 milhões, Auro, é um absurdo. Entra a gestão, olha, eu já passei por 5 gestões, nenhuma delas resolveu, só aumentou a dívida, infelizmente. Agora compra-se outro prédio e esse prédio não está sendo pago, parece que é um negócio vicioso, e aí vai passar para outra gestão, aí o outro que entra, não vou pagar porque não foi eu que comprei, só que quem tem que pagar somos nós. Você afirma que esse prédio atual, onde o prefeito adquiriu esse prédio, não está sendo pago devidamente, é isso? Sim. Entendi. Não está sendo pago e teria que ser encerrado o pagamento agora, em dezembro, desse prédio. Porque foi isso que a Câmara aprovou, para encerrar no mandato. Não pode passar para outro mandato. Então, são situações que, por má gestão, vai gerando um problema tão grande. Você pega, por exemplo, o sinistro, a taxa de sinistro, isso aí vai dar uma indenização milionária contra a prefeitura, Auro. Vai ter que devolver esse dinheiro. Isso é um absurdo. Faz a conta, é em torno de R$300 por ano, por residência. A hora que o pessoal começar a entrar com ação contra a prefeitura, é um absurdo. A hora que fala do IPRENT, a dívida não é essa dívida que falam aí. O IPRENT deveria ter em caixa 200 milhões, nunca teve mais que 20. Então essas coisas tem que começar a mostrar. E quem é que tem que pagar tudo isso? A iniciativa privada, e não tem apoio. Qual é o ponto bom disso tudo, Auro? Potencialidade do município. Potencialidades. Nós estamos na era da Revolução Industrial 4.0, Auro. Nós temos aqui o berço da tecnologia que se chama FATEC. Está na hora da gente começar a integrar a internet das coisas. É isso, conectar o que o poder público pode oferecer para a iniciativa privada. Se nós somos os maiores exportadores de amendoim e produção de fruta cítrica, tem que trazer a internet para esses produtores, começar a gerar emprego para esse nosso pessoal aqui, que forma mão de obra intelectual e vai para fora. Isso é um absurdo. Nós temos a FATEC, a gente pode desenvolver isso, temos a ETEC, temos instituições, nós temos o ITS, que estão todos conectados nessa área, cursos próprios para isso. Só que essa tecnologia não chega para os nossos produtores. Revolução Tech 4.0, esse é o futuro de Itaquaritinga, Auro. Então nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos os jovens, quem é mais agora que está conectado sabe o que eu estou falando, já foi a era industrial, agora nós temos que ir para a internet das coisas, então nós temos tudo isso, fazer uma cidade digital,
temos tudo isso, além da localização. Então, nós temos gente muito capacitada em Taquaritinga. E sabe onde que essas pessoas fazem sucesso? Lá fora, ó. Lá fora, infelizmente. Então, isso é má gestão pública. A hora que você pega uma estação de tratamento de esgoto que já era para estar pronta a prática mais de 12 anos atrás, aí não fica pronto, aí vem mais verba, e depois vem mais verba, parece que é um ciclo que não quer que acaba nunca. Aí depois você pega o cinema, vai, não termina. Por que será isso, Auro? Eu começo a me questionar, o que está acontecendo com Taquaritinga? Será que é só aqui? Então, a gente tem que terminar essas obras, e toda vez que for investir em dinheiro em obra, tem que fazer a pergunta: quantos empregos eu gerei? O quanto eu ajudei o empreendedor? Tira o empreendedor. Se o empreendedor não existir mais, não tem mais pagamento de impostos. Automaticamente o poder público fale. Então, a minha preocupação são essas dívidas de má gestão. Esse é o ponto negativo. Tem saída? Tem. Uma melhor gestão e começar a usar o que o mundo está pedindo. O mundo está pedindo tecnologia, revolução 4.0, internet das coisas, e nós temos aqui o berço da tecnologia que se chama FATEC. Então a gente tem que começar a abrir os olhos para isso. Agora eu te pergunto, quem vai lá visitar a FATEC? Quem lá vai fazer parceria com a FATEC? Então essas coisas a gente tem que começar a analisar. Essa é a minha indignação depois de 23 anos observando, e agora eu estou começando. Você fala, você é louco, Aristeu, enfrentar todos? Sou. Nem que eu tenha o meu voto só, eu vou continuar falando o que o meu coração está dizendo. Não tenho medo de perseguição, pode falar o que quiser, pode vir me ameaçar, não estou nem aí para isso, já acabou o anonimato, eu vou para cima desse pessoal, porque isso é um absurdo, ó, é um absurdo. Bom, nós estamos entrevistando o candidato a prefeito Aristeu Silva, e claro que nós temos até às 8 horas e 15 minutos, né, para a gente trabalhar essas perguntas todas aqui. Educação, os números do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de certa forma não foi positivo para nós aqui. O que é possível fazer para melhorar, o que fica para caso o senhor seja eleito, que tipo de trabalho deve ser feito, que tipo de ação deve ser feita para melhorar? Auro, quando a gente olha para um problema, a gente tem que ver a melhor solução. Nós temos escolas aqui que atingem o IDEB. Outras não. A hora que você olha a escala do IDEB de 2004 para frente, somente um ano passamos a meta do IDEB. Só um ano. 2 anos empatou com a meta do IDEB. Então nós estamos falando de 2002, praticamente quase 20 anos, somente 3 anos Taquaritinga foi razoável. Então esse problema não é de uma ou de duas gestões, esse problema é crônico. É um problema que vem lá de trás. Agora, a hora que você vai falar estrutura. A hora que você vai falar com o pessoal da educação, o que você ouve? O diretor está lá jogado na sua escola, não tem um compartilhamento de informações. Esse período de pandemia, eles tiveram que se reinventar, fazer trabalho em casa, aí o professor está sobrecarregado, usando a sua internet, usando o seu computador, aumenta a pressão sobre o professor. Quem foi lá perguntar para ele se ele queria uma internet banda larga, se ele estava precisando de alguma coisa? Pelo contrário, fica ofendendo a classe, falando que não trabalha. Aí você começa a analisar o profissional da educação, se ele está ali é porque ele tem capacidade para isso, só que ele não é valorizado. E não é só no dinheiro não, Auro, não é só no dinheiro. Não adianta eu dar lá um 14º, um 15º, depois parar. Isso são atitudes sazonais, isso é remédio para dor de cabeça. A gente tem que ir a fundo, tem que ver realmente algo consistente e que isso permaneça. Aí, hora que sai, não tem mais. Então isso não pode parar, esse efeito sanfona com a valorização do profissional. Então os professores, infelizmente, eles não são ouvidos, eles estão desestimulados, eles estão sob pressão. Então a hora que a gente começa a olhar o lado do professor, não tem apoio, e o professor é o principal agente. Então tem que estimular o professor. Eu estava conversando nós vamos ter a live da educação, aí eu estava falando com uma profissional, ela é diretora, ela falou: Aristeu, ninguém vem aqui perguntar para nós o que está acontecendo. Esse é o papel do gestor, Auro. A única coisa que eu posso oferecer é estar lá, vendo o que está acontecendo, ouvindo o professor. Você pega os coordenadores, foi tirado gratificação de coordenador. Que estímulo tem o coordenador se ele não vai nem ter uma remuneração para assumir uma responsabilidade? A hora que você pega os pais têm mais de 180 pais esperando aí criança em fila de creche, tem 2 creches, não se constrói, não abre vaga. A hora que você começa a olhar, você pega o funcionário lá, o zelador, ele
ele não tem o sentimento de pertencimento, ele não é valorizado. Então, a hora que você começa a observar, falta valorização do profissional. O capital intelectual tem que ser valorizado. E não é só dando dinheiro, porque a hora que você dá o dinheiro, existe uma satisfação temporária. O ser humano tem por hábito fazer o gasto do seu dinheiro. Aí se ele aumenta 30% para ele aumenta o gasto dele 30%, a insatisfação volta. Então, a questão é valorizar o professor como protagonista. E a hora que nós falamos de educação, Auro, ela é um eixo para nós transversal. Porque a educação você trabalha arte e cultura, a educação você trabalha sustentabilidade, educação e cultura você trabalha o desenvolvimento democrático e desenvolvimento ético da criança, você trabalha o extracurricular com a criança. Então, a hora que fala ensino em tempo integral, nem está usando mais esse termo, porque ele sai da escola do período, vai para o outro, ele tem que ir lá aprender mais matemática, Não, isso é reforço escolar. O que é ensino em tempo integral? É atividades extracurriculares, faz um esporte, faz uma dança, faz uma arte. Isso não tem, deveria ter. Então, a hora que você começa a analisar, o IDEB é um problema crônico, então é um monte de conjuntos. Então, na minha opinião, é valorizar os agentes que realmente produzem mudanças. São diretores, coordenadores, professores, pais de alunos e os próprios alunos e os funcionários da educação. Aí sim, eu tenho certeza que as coisas vão começar a se encaminhar. Por exemplo, a criança tem dificuldade de aprendizar, principalmente em matéria de exatas, ela não tem o reforço, ela não tem um monitor para acompanhamento, não tem alguém que cuide de alguém com acessibilidade, não tem. Precisa ter monitor, o professor está sobrecarregado. Tem professor que pede para consertar um ventilador. Você acha que se em 4 anos você consegue resolver tudo isso? Não se resolve em 4 anos. Seria hipocrisia da minha parte falar. Por que nós estamos indo para o lado humano? Nós estamos indo para o lado humano por causa disso. Porque é o lado humano que resolve, Auro. Se o funcionário estiver satisfeito, acolhido, reconhecido como gente, como ser humano e não como máquina, ele com certeza vai vestir a camisa e vai começar um processo de mudança permanente. Bom, até para a gente dar tempo, nós estamos aí com pouco mais de 15 minutos. Se você acredita, Aristeu, que a cidade está bem servida em termos de saúde primária, aquela oferecida nas unidades básicas de saúde, UPA, você acha que está bem servida a cidade, não? Auro, Taquaritinga é privilegiada porque nós temos a Santa Casa, que é uma potência, a Santa Casa ela é operante, ela nunca para de produzir melhoria, então ela está sempre em busca de verba, de novos projetos. Os profissionais de saúde, principalmente da unidade de avaliação e controle, eles têm projetos. Então a saúde de Taquaritinga, a hora que a gente levanta os números, ela é muito bem servida de equipamento, ela tem boa estrutura comparada a outras cidades. O grande desafio de Taquaritinga é a massa humana, Auro. As pessoas estão desestimuladas, o funcionário público ele não é visto, ele não é lembrado, ele fica lá na ponta tomando pancada, as pessoas estão estressadas, período de pandemia, teve gente que apanhou, Auro, você sabe disso, tem gente que está afastado da saúde por problema depressivo. O funcionário público não tem um policial, não tem... a gente tem lá atividade delegada, põe polícia militar no UPA, põe nessas áreas mais conflituosas. O funcionário público ele tem que cuidar do seu psicológico, cuidar do psicológico da população, e quando na verdade ele deveria olhar simplesmente o procedimento médico, e não está acontecendo isso. Tem funcionário público apanhando na saúde, Auro, porque a saúde é onde desemboca tudo. A saúde não é só ausência de doença, é problema psicológico, as pessoas estão estressadas. Então onde que elas acabam indo? Na saúde. Então o que está faltando na saúde, de curto prazo, é dar segurança e apoio para quem está na linha de frente. Foi aprovada uma gratificação lá em 2019 para os funcionários da saúde e até agora não foi pago, Auro. Que reconhecimento que é esse? Isso não pode acontecer. São eles que estão lá dando a cara a tapa, e aí veio a pandemia, piorou, eles estão sozinhos, ninguém acolhe. Quem acolhe eles, Auro? Você sabe, está todo mundo com medo da pandemia, eles ficam lá o dia inteiro frente a frente à pandemia e ninguém reconhece. Então essa é a saúde curativa, mas existe a saúde preventiva, Auro, que é essa, Programa de Saúde da Família, os agentes comunitários de saúde, tem que fortalecer esse programa para esses agentes e a enfermeira e o médico da saúde da família e até o trabalhador. Às vezes ele sai de madrugada de casa, ele só volta à noite, ele não tem tempo de ir num postinho, ele não tem como, e se ele pegar um atestado ele perde o dia. Então nós temos que levar a saúde até ele, levar uma unidade móvel, marcar. Você acha que a curto prazo a saúde tem jeito, então? A curativa. Primeiro, você não está contente. Nem um pouco, eu sou da saúde, ó. Eu sou fiscal da vigilância sanitária, então eu
sei como está a saúde. Então, isso tem que acabar, tem que melhorar. Aí joga-se para a saúde a responsabilidade, no fim, tira secretários, tira todos os secretários. Sabe o que vai acontecer? A prefeitura continua funcionando. Está na hora dos políticos começar a perceber que quem faz as coisas acontecer são os funcionários públicos. E eles têm que ser valorizados, Auro. Porque a hora que apaga as luzes da prefeitura, a prefeitura vai embora para casa de cada funcionário. Tira prefeito, tira todos os cargos de confiança, a prefeitura não vai parar. Cada funcionário público sabe da sua responsabilidade. Então a gente tem que parar de atrapalhar a máquina pública funcional. A saúde tem projetos que a gente pode trazer verba, dá para fazer muita coisa. Então quem acaba segurando a peteca é a Santa Casa, tudo cai na Santa Casa. Ainda bem que a Santa Casa tem um corpo técnico que corre atrás de verba, está sempre buscando emenda, então a Santa Casa dá os seus pulos. Então a gente tem que começar a dar valor a quem realmente está carregando o piano. Então a gente tem que começar a analisar dessa forma, Auro. E saúde tem que colocar pessoas lá da área da saúde que estão realmente vivendo o problema. Não adianta a gente começar a tampar o sol com a peneira. Então a saúde é algo que a curto prazo é a curativa, tem que pedir, fazer um projeto com a Polícia Militar da atividade delegada, colocar lá para ajudar nessa questão de segurança com relação aos funcionários que estão sofrendo, e na parte preventiva fortalecer os agentes comunitários de saúde. E tem agente comunitário de saúde que é responsável por 800 famílias, é humanamente impossível, Auro, ele cuidar de todo mundo, e quem cuida dele? Não tem. Então assim, ele tem que ser o psicólogo, ele tem que ser o conselheiro. Então quem é que está cuidando dele? Precisa ter alguém cuidando dos funcionários públicos. E é isso, a única coisa que eu posso prometer é isso, ajudar essas pessoas. A hora que você faz as perguntas para nós, basicamente nosso plano de governo são 5 eixos. Gente, saúde, educação, que é totalmente transversal, a educação, sustentabilidade e a parte econômica. Então são eixos que você praticamente completa o plano inteiro. Bom, na parte econômica, de acordo com o portal Transparência, à disposição no site do Tribunal de Contas, Taquaritinga tem uma dívida de curto prazo superior, acho que 42 milhões e meio, alguma coisa assim, né? De que forma esse endividamento pode atrapalhar uma gestão? E se for eleito, como é que você vai contornar essa situação? Quando você fez a pergunta qual é o problema maior de Taquaritinga, é esse, é gestão pública. 40 milhões de um prefeito para o outro, e prende 200 milhões, a hora que você vai agora para a taxa do sinistro vai dar em torno de uns 30 milhões, e vai acumulando, aí o estacionamento de esgoto daqui a pouco começa a ter problema também, começa a pôr dinheiro, aí 30 milhões lá com relação a Carrom, agora o prédio da prefeitura que já está atrasado. Então é um acumulado de dívidas que vai pondo dinheiro e nunca acaba, Auro. Esse é o problema. Então, ninguém está dizendo aqui, nós vamos pegar a prefeitura e tem que pagar a dívida, não interessa se é de A ou de B, não é porque o A não fez, e ter responsabilidade. Agora, essas dívidas se pagam em 4 anos? Não se paga em 4 anos, Auro. Não se paga. Então, nós estamos já comprometidos quase 1/3 de orçamento de um ano da prefeitura. Então, é uma ilusão começar a vir aqui fazer falsas promessas e falar que vai resolver tudo em 4 anos. Não se resolve em 4 anos, mas a gente pode startar uma solução de curto, de médio e de longo prazo. Quando eu falo de longo prazo, é no mínimo 20 anos, Auro. O que precisa é ter seriedade. A hora que a gente fala do IDEB, começar a estruturar isso. Faz 20 anos que está com problema com o IDEB. O IPRENT faz 20 anos que tem dívida prefeitura. É tudo no mínimo 20 anos, Auro. É no mínimo 20 anos. Então, a gente tem que parar de tampar o sol com a peneira. Aí a gente mostra para a população que eu resolvi isso, só que a hora que você começa a pegar a obra, daqui a pouco tá com mato, não foi feito aqui o parque, o Dinha Camassuti, beleza, inaugurou, é bonito, e aí? Quem deu manutenção, Auro? Então, é que nem eu dar um carro para você, que depois você não consegue pagar o IPVA, você não consegue pagar o combustível, e aí? Então, são situações... A gente tem que focar a nossa administração, Auro, em gente, em pessoas. Está cheio de funcionário público, os funcionários públicos têm garra, eles têm vontade, eles querem mudar. Eles são os protagonistas. Nós temos aí um número muito bom e muito qualificado, só que ele não é ouvido, ele não é reconhecido, ele não tem voz. Então é isso que a gente quer mudar, Auro. A massa humana de Taquaritinga é que vai fazer a diferença. E não um super-herói que vai chegar e vai mudar, porque a partir de agora eu mudo, eu faço.
faço. Então a gente tem que parar de milagre, sabe? Não existe milagre, existe conta. E aí é uma ilusão falar que essa conta vai se acabar de uma noite para o dia. Bom, no dia 4 de outubro deste ano, Aristeu, você publicou no seu Facebook uma crítica dizendo que enquanto a média salarial dos taquaritinguenses é de 2,2 salários mínimos, os cargos de comissão da prefeitura têm um salário médio de R$ 4.800. Inclusive você escreveu o seguinte: segundo o portal Transparência, em julho de 2020, os 114 cargos comissionados da atual prefeitura receberam mais de R$500 mil. Isso. Você ocupou, Aristeu, cargo em comissão na gestão do ex-prefeito Paulo Delgado como chefe da Vigilância Sanitária. Já no governo Vanderlei Marques, ocupou um cargo de confiança como superintendente do Instituto de Previdência. A pergunta é: você se sente bastante à vontade para fazer esse tipo de crítica, mesmo porque você ocupou o cargo nos Muita vontade, muita vontade. Isso é para provar, Auro, isso é para provar que quem toca a prefeitura são os funcionários públicos, não é político que fica carregando a bandeirinha para o candidato, depois vai lá ocupar o cargo sem competência técnica, para chegar lá e atrapalhar, fica 4 anos atrapalhando. Eu tenho orgulho de mostrar meu trabalho que foi feito. E outra coisa, eu nunca pedi para nenhum prefeito para ocupar o cargo de confiança. Sempre os critérios foram técnicos. Então, não vem com essa conversa de que eu ocupei o cargo, sim, porque seria hipocrisia da minha parte dizer que eu tenho que valorizar o funcionário público, se eu como prefeito depois eu não vou por funcionário público. Então existe uma lei, inclusive, Auro, uma lei que quando eu estava na Câmara, estava sendo aprovada, onde 30% tem que ser funcionário público. Se você pegar a gravação, eu falei, 90% tem que ser funcionário público dos cargos de confiança. 90%. E não 30%. Tem funcionário que nunca teve uma chance de provar o seu valor, nunca. Então a gente tem que começar a ser um pouco mais realista. É sim, R$500 mil, R$546 mil todo mês para cargo de confiança. E é 30% de funcionário público pela lei, 30%. Então o que tem que fazer é aumentar essa porcentagem, porque isso vai diminuir o montante. Porque quando você traz uma pessoa de fora que não é concursado, o que acaba acontecendo? Você tem que pagar 100% do salário dela. Agora, se você pega o funcionário público, eu ganho hoje em média R$3 mil meu salário. Aí você pega um secretário e ganha 5.300, então é isso, um complemento. Isso gera economia para a prefeitura, Auro. E economia, e você põe quem realmente entende do setor, quem conhece do setor. Então não tem nenhum problema com relação a isso, porque seria uma hipocrisia da minha parte eu falar que eu não vou ocupar o cargo. Sim, o funcionário público de carreira tem que ocupar o cargo, porque ele conhece do setor, ele sabe do setor e ele tem que ser valorizado. Infelizmente, nós não temos um plano de carreira vertical, Auro. Infelizmente, não tem. Lá em 2016 eu já tinha me comprometido com isso. Então, a única possibilidade de um funcionário público hoje de ser valorizado é na verticalidade, ele ocupando um cargo comissionado. Então, sim, tem que pôr mais cargo de confiança para reduzir esse valor. Então, parar de trocas políticas. Eu te apoio, você me dá o cargo e aí eu vou ser cabo eleitoral para você. Então, acabar com isso. Ó. Bom, nós tivemos nos últimos... Aliás, todo ano acontece, Aristeu, e é muito triste a situação que a gente tem com o meio ambiente aqui. Nós, só nesse ano, em menos de 2 meses, nós perdemos 2 grandes matas. 3 com a serra, porque você olha daqui, você vê a Serra do Jabuticabal, ali no espaço que compreende a Fazenda Paraguaçu até o Jardim São Sebastião, a queimada destruiu tudo ali. Que tipo de trabalho pode ser feito, que tipo de ação nós podemos ter no combate a incêndios, principalmente, que não se viu nada nos últimos anos, e principalmente a preservação das nossas matas? O que pode ser feito, Aristeu? Auro, novamente, curativo e preventivo. Preventivo, nas escolas, nós temos um eixo onde nós vamos trabalhar sustentabilidade, onde a gente vai desenvolver um mapa das principais fontes de sustentabilidade da Taquaritinga. A hora que você vai ali perto do recinto, não sei se você lembra, Auro, que você morou ali por perto, não tinha uma mina ali? Sim. Cadê aquela mina, Auro? Não tem. Isso aí teria que ser mapeado, tinha que estar no mapa, isso tinha que ser socializado para toda a comunidade. Aquilo ali tinha preservação, isso é educação a longo prazo. Quando eu falo de 20 anos é isso, pegar a criança de 5 anos, que é a idade da minha filha, e colocar isso, olha, aqui é um ponto de preservação, meu filho. E aí fazer isso ser multiplicado para criar consciência. Porque não faz 5, não faz 10, não faz 20 anos, faz até mais que a serra pega fogo, Auro. Sim. Esse também é outro problema recorrente, a gente quer empurrar numa gestão, não é isso, Auro. Eu fui com o Niba visitar ali as partes da segurança de Monte Alto, na volta nós paramos, temos um vídeo gravado, Auro. Por que do outro lado da nossa serra, lá em Monte Alto, não pega fogo, Auro?
Você já parou para pensar nisso? É a mesma serra, mas por que daquele outro lado não pega fogo? Então, o que está acontecendo? São coisas simples que podem ser feitas. Cadê a nossa defesa civil? Precisa ter apoio, ter estímulo, só está no papel. Precisa fazer reflorestamento. Liga agora lá no Horto Florestal, pergunta se tem uma muda para reflorestamento. Não tem, Auro. Aí corta-se árvores cada vez mais, vamos pondo concreto. Não é assim que funciona. Aí você fala, é um problema ambiental. Então, a serra nossa é preservação. As pessoas vão lá, não tem o tapetão. Gente, ali, você sabia, Auro, que Taquaritinga, a nossa serra, no estado de São Paulo inteiro, tem 13 pontos para voo do parapente? Itaquaritinga é um deles? É um deles. Gente, liga para esse pessoal dos parapentes. Eu fui lá em Poços de Caldas, conversei com eles. Se nós chamávamos você, eu voei de parapente. Eles vêm, eles são civilizados, eles não poluem. Não. Então, traz esse pessoal, fomenta a economia. Tem lugares aí no estado de São Paulo que tem a tirolesa. Gente, nós temos tudo para ter uma tirolesa aqui, dá para ser um atrativo para a população. Conversa com os ciclistas, conversa com os motociclistas. Eles estão ali, eles são civilizados, eles vão cuidar da serra. Tem que ter reflorestamento. Só que como é que vai reflorestar, Auro, se não tem uma muda para plantar? Então, a hora que você começa a analisar, a situação é gestão, Auro. De novo cai na gestão. Eu moro ali na ponta da serra. Dá dó. Às vezes eu volto à noite de estranhamento, aquele fogo vermelho, infelizmente. Todo ano, Auro, todo ano. Então, isso é um problema recorrente. Então, é arregaçar a manga e ir para cima, é mão de obra humana, Auro, humana. Para encerrar minha outra pergunta, nós temos mais 4 minutos aí. Carga horária do funcionalismo público, 8 ou 6 horas? Boa pergunta, Auro. Eu sou funcionário público e o engodo permanece a cada gestão. Quando eu entrei, estava pagamento atrasado, lá em 98, 99, tive que fazer empréstimo para conseguir receber. Aí você sai, aí começa a fazer banco de hora extra. Não paga hora extra, pede hora extra para funcionário, mas não paga. Aí depois vem outra administração, o que nós fazemos com o banco de hora extra? Vamos fazer o seguinte, vamos usar esse banco descontando horário, então diminui a carga horária, então vamos diminuir 1, 2 horas da sua carga horária. Aí começa a descontar um banco de hora extra da gestão anterior. Aí a gestão desconta, aí acabou o banco de horas, então agora vamos fazer o seguinte, tem como dar aumento? Não tem como dar aumento, então vamos fazer o seguinte, vou diminuir a tua carga horária. E aí reduziu-se para 6 horas, em troca de um aumento de salário. Então a pergunta é, temos as 6 horas ainda? Não, porque quem presta concurso para 8 tem que trabalhar 8, isso é lei, não tem que discutir. Aí entra com ação no Ministério Público, a gente perde as 6 horas. Então 6 horas hoje é um direito do funcionário público que foi enganado lá atrás, dizendo que ele trabalharia 6 horas permanentemente, e não teve 6 horas permanentemente, nós temos que trabalhar 8 horas. Então, como resolver isso? Se isso é um direito da população, é um direito do funcionário, só que a população precisa de um atendimento de qualidade, ela precisa ser bem atendida, ela não pode se furtar de receber um atendimento. Como fazer isso? Desde quando implantou as 6 horas, contratou-se mais de 500 funcionários concursados, Auro. Praticamente 1/4 da prefeitura desde quando implantou as 6 horas. Então, a partir do momento que você divide a carga horária, você precisa pôr gente para cobrir os outros horários. Então, a prefeitura hoje tem um quadro que dá para fazer 6 horas sim. Inclusive, eu fiz isso na época na vigilância sanitária. A gente abria a vigilância às 7 horas da manhã e fechava às 18 horas. E não fechava para almoço, Auro. Então, a população não fica desguarnecida porque gente para concurso teve. Então, 6 horas é um engodo que teve e o funcionário precisa dessas 6 horas. Ele precisa porque não teve aumento salarial. Agora, se os gestores chegarem e falarem assim, eu vou te dar um aumento condizente desde de quando nós implantamos as 6 horas. Aí eu acredito, você pode ter certeza que o funcionário fala, então eu quero um aumento. Ninguém quer trabalhar 6 horas, as pessoas querem uma valorização do seu salário e infelizmente não tem. Aí dá abono disso, abono daquilo e vai perdendo tudo isso e aí que se exploda quem vem para frente, né? Então, infelizmente, Auro, essa é a realidade. Taquaritinga, os funcionários públicos sempre vive de esmola, e a hora que eles conseguem um direito só se for na justiça. Aí vem gratificação em troca de hora extra, perde gratificação. Aí dá cartão, os aposentados chegam lá, perde o cartão. Então, parar de iludir. Você tem aposentado, só gasta todo o dinheiro dele no remédio, ó, não tem acolhimento. Então, parar com isso. E outra coisa, 6 horas é lei complementar. Por que já não aprovou lá no começo? Se realmente sabia-se que tem que aprovar uma lei complementar, aprova-se a lei,
lá atrás. Então agora foi uma canetada, foi uma decisão administrativa, então tem que passar na Câmara. É a maioria absoluta para aprovar uma lei dessa. Então é um conjunto de fatores, mas eu posso garantir para você que o funcionário tem direito sim a 6 horas, porque não é nenhum favor isso daí. Não é mais que o combinado, isso aí é uma obrigação dos antigos gestores que prometeram para o funcionário público. Isso tem que ser equilibrado. Ou dá-se um aumento digno para ele, ou então realmente a carga de horário de 6 horas. E como isso é possível? A população vai ficar desguarnecida? Não. Porque nós temos mais de 500 contratações desde quando implantou as 6 horas. Tá certo. Falamos então com o Aristeu Silva, coligação Renova Taquaritinga, chega dos mesmos. Muito obrigado, Aristeu. Sucesso na sua campanha aí, viu? E continue buscando seus votos. Obrigado, Cumprimos com mais uma missão de mais uma entrevista aqui no Planeta Notícias. Obrigado, eu sou grato a você está sempre conectado à causa pública de Taquaritinga, está sempre antenado e o mais importante, você está sempre dando oportunidade para as pessoas se manifestarem. Isso é democracia. Então, parabéns pelo trabalho seu, do Alessandro, do Matheus, do Bedran, uma pessoa que também sempre acolheu a gente aqui, agradecer meu candidato a vice, o Niba, e também o Elin que esteve conosco, e pedir para que no dia 15 de novembro, Taquaritinga nos dê uma chance. A gente só precisa de uma chance, Auro. Só uma chance. Tá certo. 8h15, intervalo, voltamos já.